Pessoal, a paz do Senhor, eu sou o Gustavo e aqui estou junto com o Denilson Cruz e estamos aqui para um vídeo de perguntas e resposta, onde estarei perguntando para o Denilson e o Denilson estará respondendo, não é isso mesmo, Denilson? Sei, Gustavo, é verdade. E a primeira pergunta é, o que é o pecado? Vindo esse carnaval agora, né, e gera aquela dúvida, o que é o pecado? Você poderia nos responder isso, Denilson? Sim, Gustavo, primeiramente eu quero dizer a vocês a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Gustavo fez uma pergunta para mim, o que é o pecado? O pecado é o termo, pecado é comumente a utilização em contexto religioso para descrever qualquer desobediência à vontade de Deus. Então, o pecado é quando a pessoa realmente ele comete um delito e perante a lei tem que responder pelos seus erros, pelos seus fatos cometidos. Se ele andar de acordo com a lei, realmente ele está andando certo. Mas se ele sai fora daquilo que a lei determina, ele está cometendo um erro. E esse erro pode ser muito gravíssimo para essa pessoa. E na lei de Deus, na lei divina, tudo aquilo que Deus determinou ao homem que deve viver pela lei divina, o homem tem que viver e obedecer. Se desobedece a Deus, o homem está cometendo o pecado. Aí é o pecado, a desobediência a Deus. Ok, Denilson. E entrando a respeito nessas perguntas sobre o pecado, entramos também numa questão, o que é o livre-arbítrio? Muitas pessoas perguntam, o que é o livre-arbítrio? Você poderia responder para nós? Sim, Gustavo. Livre-arbítrio está em Mateus. Eu vou dar uma olhada aqui na minha Bíblia, que está em Mateus, capítulo 11. Capítulo 11. E versículo 28. Eu quero dar aqui uma narrativa desta forma: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos enviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O livre-arbítrio é quando você toma suas decisões pela sua própria vontade de querer. Então, aquilo que você tem vontade de fazer, você faz. E não tem ninguém para te impedir da forma que você vai interagir com as suas vontades, da sua maneira de querer adquirir tudo que o teu coração deseja, aquilo que você quer. Você não tem um impedimento. Eu posso te explicar desta forma. O livre-arbítrio é você fazer o que você bem entende, bem quiser. Mas só que isso tem umas consequências. O livre-arbítrio é quando você faz tudo aquilo que você acha que é bom, tudo aquilo que você acha que é prazeroso, mas só que diante de Deus há uma situação que há dois caminhos. O caminho que pode te levar ao céu e à vida eterna, e o caminho que pode te levar à perdição. Então você que escolhe, você que toma as decisões pelo este caminho. Se você quer viver só no prazer da carne e à vontade da sua própria concupiscência, você pode viver, mas só que pode trazer as consequências. Então esse é o livre-arbítrio. Mas só que Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio para a gente viver da forma que a gente pensa e da forma que a gente quer. Mas só que as consequências podem vir mais tarde. Passando pelas essas perguntas de livre-arbítrio, pecado, agora vem aquela dúvida entre o bem e o mal. E agora nós falamos sobre a respeito, quem é o diabo? Então, Gustavo, baseado na Bíblia, a Bíblia fala assim que o diabo, ele era um anjo. Ele era um anjo, né? E o seu nome era Lúcifer. E a Bíblia fala dele em Isaías 14 e verso 12, né? Que lá está escrito desta forma: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que habilitavas as nações, e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei da banda do lado do norte. Então o Lúcifer, ele queria ser igual a Deus. E Deus, por ser o Todo-Poderoso, e Deus não divide a sua glória com ninguém, Deus chamou o anjo Miguel, né? E anjo Miguel significa quem será semelhante a Deus. Foi aonde que
Miguel e os seus anjos batalhou contra o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, né? E é onde ele foi precipitado para a terra. Então, o diabo, né, ele é um demônio, né, príncipe dos demônios, e é o rei dos demônios, na verdade. Então, quando ele era Lucifer, ele era um anjo, mas depois que ele blasfemou contra Deus e se rebeliou contra Deus, ele passou a ser um demônio, e o seu nome foi significado diabo, Satanás, e assim vai, diverso nome dado a esse ser que realmente se rebeliou contra Deus. Falando em diabo, nessas coisas aí, agora entra a questão: sonho é bíblico? Eu acredito que sonho é bíblico, sabe, Gustavo? Porque eu já tive vários sonhos, né? E às vezes alguns sonhos que eu sonhei se realizava. Então isso está na Bíblia. Quando Maria, né, ela foi concebida do Espírito Santo e ela ali realmente foi gerar o Filho Jesus Cristo, né? E então o seu esposo, o José, queria até mesmo deixar, achando que ele havia traído ela. Mas ali em sonho, o anjo do Senhor apareceu a José e falou para ele que não deixasse Maria, porque o que ela estava esperando era do Espírito Santo. Então realmente, sonho, para quem acredita em Deus e tem fé, tem sonhos que é bíblico e é sonhos de revelação para nós. O que é a palavra de Deus, Denilson? A palavra de Deus está em João, capítulo 1, verso 1. A Bíblia fala que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E realmente, Jesus, ele é a própria palavra, porque ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, é a própria palavra de Deus, a qual é um manual para que nós possa realmente estudar, compreender, examinar, porque a Bíblia fala assim que nós devemos crescer na graça e no conhecimento para que nós possa realmente alcançar a salvação. A Bíblia é o livro dos livros, é a palavra de Deus. Nilson, falando de sonho, pecado, livre-arbítrio e diabo, agora entra a questão: quem é Jesus? Então, Gustavo, Jesus é o próprio Filho de Deus, né? E Jesus, a Bíblia fala assim que no princípio, né, criou Deus os céus e a terra. E a Bíblia fala assim que quando Deus criou os céus e a terra, Deus, ele realmente traçou um plano de salvação à humanidade. E quando o homem pecou e se afastou de Deus, e Deus para salvar o homem, ele teve que enviar o seu filho, né? Só que a gente vai lendo a Bíblia entendendo que o próprio Jesus que veio a este mundo através de uma mulher, a qual a sua mãe era Maria, né? E José ali foi realmente, né, um protetor ao Filho de Deus, que é chamado Jesus. E a Bíblia fala lá em João, que João 1, verso 1, que o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, lendo desta forma, dá para entender que o próprio Jesus é Deus. Então, é Deus se manifestando entre os homens para um plano de salvação e redenção, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok, Denilson, agora nós vamos para a 7ª pergunta. Blasfemar contra o Espírito Santo tem perdão? Sim, Gustavo, blasfemar contra o Espírito Santo, isso está em Marcos, isso está lá em Marcos capítulo 3 e versículo 28. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemar. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Então dá para a gente entender na Bíblia, aquelas pessoas que pecam contra o Espírito Santo não tem perdão, porque blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. E Deus realmente fala na sua palavra que passará os céus e a terra, a sua palavra não há de passar. Então essas escrituras há de se cumprir. Nós não devemos blasfemar contra o Espírito Santo. Você realmente, quando passa por luta ou dificuldade ou problema,
quando está entristecido, às vezes você se revolta, parece que Deus não te ouviu, parece que Deus não vai te ajudar. E às vezes, para as coisas não acontecer da maneira que você quer, da forma que você acha, você às vezes começa a murmurar. A gente tem que ter cuidado, que a murmuração é um pecado também diante de Deus. Mas o pior pecado é blasfemar com o Espírito Santo, porque aí não tem perdão. Que Deus te dê graça e muitas forças. Obrigado, Denilson, pela resposta. Agora nós vamos para a 8ª pergunta. Quem não aceitar Jesus vai para o céu? Olha, Gustavo, a Bíblia fala em Marcos capítulo 16 e versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, expulsarão demônios. Se beber alguma coisa mortífera, não fará mal algum. Então, quem crê em Jesus, a Bíblia fala assim, terá salvação. Mas quem não crê, então dá para a gente entender que à luz da palavra de Deus, não tem outro termo, outra forma de a gente adquirir a salvação, a não ser através de Jesus Cristo. Então, Deus também não tem ninguém por inocente, porque o Evangelho de Deus será pregado aos 4 cantos do mundo. E muitas pessoas, acham que viver da forma que vai vivendo, pode ter um plano de salvação. Mas realmente, se você vive e nunca aceitou Jesus Cristo como o único suficiente salvador da tua alma, você não pode realmente adquirir o reino de Deus, porque isso é a palavra de Deus. Não é eu que falo, mas as escrituras sagradas, porque Deus se manifestou ao mundo e ele realmente fala que nós temos livre-arbítrio. É você que decide para onde você quer passar a eternidade. Você quer passar a eternidade no inferno? Eu creio que não. Se você quer passar a eternidade no céu, então aceite Jesus Cristo como o único suficiente salvador da tua alma, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E fora da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, não tem salvação. Falando aqui, quem não aceitar Jesus vai para o céu, agora nós entramos na 9ª pergunta e penúltima pergunta. Quem dia que Jesus vai voltar? Olha, Gustavo, é uma palavra assim, uma pergunta meia polêmica, Porque o próprio Jesus, quando ele estava aqui na terra, fazendo maravilhas, aonde ele curava as pessoas enfermas, aonde ele realmente expulsava os demônios, ressuscitava os mortos. E quando ele estava junto com os discípulos admiravam ali o tamanho dos edifícios e falava, quando seria a vinda de Jesus Cristo, e Deus falava que aqui não ia ficar pedra sobre pedra. Mas eu acredito assim que o próprio Jesus também diz que ele não sabia a hora que o Filho do Homem iria de voltar. Eu acredito também que tem uma passagem lá na Bíblia, em Mateus 25, que fala das 10 virgens, e ali fala que eram 5 prudentes e 5 loucas. E a Bíblia fala assim que faltava azeite nas lamparinas de algumas e outras tinham azeite, mas só que todas elas adormeceram. E só que aí à meia-noite ouviu-se um grito, que aí veio o noivo. Então, eu não estou aqui dizendo que Jesus pode... Porque aqui no Brasil pode estar meia-noite, no Japão lá pode estar meio-dia, em outros lugares do mundo, A Bíblia dá um parecer assim, que como se Jesus fosse voltar meio-dia ou meia-noite. Mas só que o próprio Jesus fala na sua palavra assim, que ele não sabe nem o dia nem a hora que adivinha. Ele fala que é para nós estar preparado, porque em momentos que nós não pensávamos, ele vai estar voltando e vai estar buscando a tua igreja. E a última pergunta, Denilson, só existe 2 caminhos? Olha, Gustavo, eu acredito que sim, porque o próprio Jesus fala na sua palavra, que ele fala desta forma assim, eu sou o caminho, e a vida é a verdade, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então só existe um caminho, que é Jesus Cristo. E realmente existe o outro caminho, só que este caminho que existe, ele pode levar a pessoa para o inferno, para a perdição eterna, aonde é o caminho da desobediência às leis de Deus, que é a palavra, e não obedecer à vontade, submeter o querer de Deus. Então realmente existe 2 caminhos, é você que faz escolha, e o caminho que te leva à salvação e vida eterna é Cristo. Amém, Denilson. Obrigado pelas respostas. Estamos em mais um fim de vídeo.
Se você gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal. E se você quiser mais um vídeo como esse, ou tiver alguma pergunta, escreva aí embaixo nos comentários. E até o próximo vídeo. Deus quer falar com você. Amém? Amém.